Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui o exercício 6.1 do livro de Contabilidade Introdutória dos professores da FEA USP. Essa é a 12ª edição do livro. Então aqui nesse capítulo 6, balanço patrimonial, a demonstração do resultado, aspectos contábeis, legais e societários. Então aqui no exercício 6.1 ele fala assim, o balancete da companhia Time, acho que é Time que fala aqui, né? Em 31/12/X3 era composto pelo saldo das seguintes contas. Ele vai elencar aqui algumas contas que aí você já sabe, né? Essas contas vão ser o saldo inicial do seu razonete, tá? Então eu vou aqui falar para vocês aonde que fica cada uma dessas contas, tá? E aí depois vocês conferem aí. Então aqui no ativo nós vamos ter o que? Equipamentos, clientes, mercadorias, despesas antecipadas de aluguel, depósitos bancários, títulos a receber. No passivo nós vamos ter o que? Capital, fornecedores, salários a pagar, empréstimos, títulos a pagar. Vamos ter que utilizar também a conta que já tem, né, a conta de lucros acumulados. Olha lá, ela tem um saldo inicial. E iremos também criar as contas de impostos a pagar, reserva legal, dividendos a pagar, reserva estatutária e dividendos propostos. Já nas contas aqui de resultado, nós vamos ter o que? A conta de despesa de aluguéis, receita de vendas, despesa de salários, CMV, que é o custo da mercadoria vendida, despesa de seguros, receita de juros, despesas diversas e a conta de apuração do resultado do exercício, certo? Então a gente já distribuiu aqui no razonete as nossas contas. Então vamos voltar aqui para o exercício. O que ele pede? Efetuar somente em razonete as partidas de encerramento das contas de resultado, sabendo que o imposto de renda e contribuição social a pagar em X4 corresponde a 30% do lucro apurado. Então o que ele pede aqui primeiro? Para você, encerrar as contas de resultado. Então você vai vir aqui nas contas de resultado e você vai fazer o quê? Você vai transferir o saldo dessa conta aqui para a sua apuração do resultado do exercício. Então aqui eu já deixei com fórmula, conforme eu for lá encerrando as contas, o resultado já vai aparecer aqui, Então, 15.050, lá, zerei a conta aqui, e ele já vem, lá eu acreditei, aqui ele já apareceu o débito. Você vai fazer isso com todas as suas contas de receitas e despesas, tá? Então, a receita de vendas, encerrei a conta, despesas de salários, 24.000, encerrei, CMV, 15.000, lá, zerei a conta, despesas de seguros, 2.000, receita de juros, 200 e despesas diversas, 300, tá? Então aqui à minha esquerda eu tenho todas as minhas despesas, à direita as minhas receitas. Então quando eu fizer aqui, receita, lá, quando eu fizer aqui, receita, eu somei todas as minhas receitas, que está à minha direita. 70.000 com mais 200 deu 70.200. E somei todas as minhas despesas, que está à minha esquerda, deu 56.350. Então, receita menos despesa, o que você está vendo aqui em amarelo é o que? Seria o resultado do meu exercício, Então, aqui, receita menos despesa está dando 13.850. Ok, então a gente encerrou aqui as contas de resultado. Mas ele fala aqui, sabendo-se que o imposto de renda e contribuição social a pagar em X4 corresponde a 30% do lucro apurado, Então eu apurei o lucro de 13.850, agora ele pede para você o quê? Para você calcular o imposto de renda e a contribuição social. Então ele falou que sobre esse valor de 13.850, se você calcular 30% disso, olha lá, 13.850 vezes 30%, vezes 30%, é que aqui ficou em azul, Deixa eu mudar aqui a cor, Olha lá, então, se você fizer aqui, 13.850 vezes 30%, isso daqui é o quê? É o seu imposto de renda e contribuição social a pagar, tá? Então, 4.155. Então, se eu debitei aqui, resultado do exercício, 4.155, eu vou ter que acreditar o quê? Impostos, a pagar. Aqui, impostos a pagar, Debitei 4.155,
e vou creditar aqui, ó, imposto de renda, e que seria impostos a pagar, seria o que? O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que eu ainda vou pagar, né? Então eu já estou aqui provisionando, certo? Depois ele fala o que, ó? Então a gente fez aqui, ó, contribuição corresponde a 30% do lucro apurado, né? Aí tem B aqui, ó, o lucro disponível, lucros acumulados, né, e lucro líquido será distribuído da seguinte forma, né? Então, ele vai fazer aqui uma distribuição do lucro líquido, né? Então aqui, ó, a gente calculou o lucro, provisionou, né, o imposto de renda e nós vamos fazer o quê? Nós vamos transferir então o saldo aqui, ó. Qual que é o saldo que ficou, ó? Eu tinha 13.850, foi o meu lucro bruto. Eu tirei aqui o imposto de renda, então sobrou o lucro líquido, né? Que seria esse valor que está sobrando aqui, ó, 9.695. Eu tenho que jogar esse valor aqui, ó, 9.695, ó, zerei a conta. Eu vou jogar para onde aqui, ó? Vou jogar para a conta de lucros acumulados aqui, ó, 9.695. Perceba que antes já tinha 750 de lucros, né, acumulados. Então, eu joguei aqui, ó, do meu resultado do exercício, o meu lucro líquido, né? Joguei aqui, ó, em lucros acumulados, tá? Aí ele começa a me falar aqui, ó, no item B, né? Ó, o lucros acumulados, né, em lucro líquido será distribuído da seguinte forma, ó, 5%, né, vai para a reserva legal, 10% para a reserva estatutária, né? E o restante será distribuído como dividendos, sendo que dentro desses dividendos, né, você tem o dividendo obrigatório, que nesse caso é previsto no estatuto em 30%. Então vamos fazer primeiro o quê? Vamos fazer primeiro o cálculo da reserva legal aqui, ó, 5%. Como que é feito esse cálculo da reserva legal? A reserva legal, ele está falando aqui, ó, sobre o lucro, né? Sobre esse lucro que você encontrou aqui neste exercício, você vai provisionar o quê? Vai ser 5% desse lucro vai para a reserva legal. Então você tem que fazer o quê? A sua base de cálculo é o quê? 9.695 vezes 5%, tá? Vai dar 485. Então aqui, ó, debitei no lucros acumulados 485, vou creditar aonde aqui, ó? Reserva legal 485. Beleza? Depois aqui, ó, reserva, né? A reserva legal, agora falta o que? O dividendos a pagar, né? Ó, então aqui, o que ele colocou? Ele inverteu a ordem aqui, ó. Primeiro você vai calcular primeiro os dividendos, né? Que são esses 30%, e depois nós vamos fazer aqui a reserva estatutária. Então vamos calcular aqui, ó, primeiro o dividendos a pagar, né? Quem que é o dividendos a pagar? A base de cálculo desse dividendos a pagar, ele vai ser o que, ó? Ó, ele vai ser aqui, ó, o seu lucro do exercício, que a gente apurou aqui, ó, 9.695, menos o que? A destinação da reserva legal. Então, essa é a nossa base de cálculo. O lucro menos a reserva legal. Sobre essa base de cálculo, você vai achar o que? 30%. Então, vai dar 2.763. Então, se eu debitei aqui, ó, 30%, né, do meu lucro menos a minha reserva legal, eu calculei 30%. Lucro menos reserva legal, olha lá, lucro menos reserva legal vezes 30%, eu cheguei no meu dividendos a pagar, né? Que ele coloca aqui, ó, que é o dividendo, né, obrigatório, 30%. Então, 2.763. Então, debitei no lucros acumulados 2.763. Vou creditar aonde? Dividendos a pagar. Aqui, ó. Dividendos a pagar. 2.763. Agora eu vou calcular o quê? Vou calcular a minha reserva estatutária. Quem que é a minha reserva estatutária? Olha lá, reserva estatutária. Ele falou que é
10%. Como que você vai calcular esses 10%? Olha lá, vamos chegar na nossa base de cálculo desses 10%. Quem que é a minha reserva estatutária? Vai ser, olha, a minha base de cálculo vai ser o quê? O meu lucro líquido, né? 9.695, menos o quê? Menos a minha reserva legal, que eu já constituí no valor de 485, menos o quê? Menos o meu dividendos a pagar, né? Que foi de 2.763. Então, sobre essa base de cálculo, eu vou calcular 10%. Então, deu 645. Então, a minha reserva estatutária é de 645. Ó. Debitei no lucros acumulados 645. Vou acreditar aqui na minha reserva estatutária 645. E, por último, o que ele fala aqui? Ó? Por último, ele fala aqui, ó, a gente tem que calcular o que? Os dividendos propostos, né? Quem que é o dividendo proposto? É o restante, né? É o que sobrar, é o que sobrou. Então, vamos ver aqui, ó, quanto que sobrou. Perceba, ó, a reserva legal, aqui a reserva legal, os dividendos a pagar e a reserva estatutária, eu tirei sobre esse lucro aqui, ó, de 9.695. Como agora eu vou distribuir os dividendos propostos, quem que é os dividendos propostos? É tudo isso que sobrou aqui, ó, 6.552. Então aqui, ó, nesses dividendos propostos vai entrar esses 750 que eu já tinha de lucro acumulado, tá? Então eu vou aqui, ó, vou debitar 6.532. Opa, peraí que eu errei. Desculpa. Então aqui, ó, vou debitar 6.552, né? Zerei aqui a conta de lucros acumulados, né? E vou levar esse saldo para onde? Vou levar para dividendos propostos daqui, ó. 6.552. Essa conta aqui vai ficar no PL. Já que ó, dividendos a pagar, que está lá no estatuto, essa conta vai ficar no passivo. É uma obrigação que eu tenho de pagar. Certo? Aí depois ele fala aqui, ó, elaborar o balanço obedecendo rigorosamente a padronização legal exigida pela sociedade de ações, né? Então aqui, ó, balanço patrimonial. Como que ficou o nosso balanço? Ó, no ativo circulante eu fiquei com depósitos bancários, clientes, mercadorias, despesas antecipadas por aluguel. Já no ativo não circulante, em realizável a longo prazo, eu fiquei com títulos a receber. E no imobilizado eu tive equipamentos. Somando tudo no ativo, fiquei com 86.500. Já no passivo circulante, fiquei com o que? Ó, fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar, empréstimos e aqui, ó, dividendos a pagar. Ó. Dividendos a pagar fica como uma obrigação dentro do passivo. No passivo não circulante, títulos a pagar, né? E no patrimônio líquido, fiquei com capital, ó lá, reserva legal, aqui ó, conta de PL, reserva estatutária e dividendos propostos, tá? E a gente também tem aqui, ó, a DRE aqui eu não fiz, né, mas se você quiser você pode fazer também, certo? Então eu fiz só o balanço aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui qual que é o resultado, né, que ele coloca aqui no exercício, ó. Então aqui, ó, ele dá aqui o balanço, né? O balanço fecha em 86.500, tá? Que foi o mesmo valor que a gente chegou. E é isso aí. Então, esse foi o exercício 6.1.